Bom, pessoal, neste tutorial vou apresentar de forma bem básica a implementação de um sistema com Arduino para fazer a leitura de dados de multimedidores industriais, ok? Utilizando o padrão RS485, Modbus RTU. E esse tutorial está disponível lá no site easytronlabs.com com código, algumas imagens e tudo que é necessário para fazer essa implementação, ok? O multimedidor que nós estamos utilizando nesse trabalho é um medidor da Kron Medidores, né? É um transdutor do tipo Multi-K05. Ele possui uma pequena IHM para fazer consultas de parâmetros de leitura serial, valores de leitura real e alguns valores de energia acumulada, energia ativa e parâmetros de configuração normal, como relação de TC, relação de TP e outros dados. Okay? O código do Arduino ele é bem simples. Tá? Nessa primeira parte do tutorial, nós vamos implementar somente a leitura dos multimedidores. No caso, nós estamos lendo 7 multimedidores, ok? Então a gente pode, na verdade, são, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 multimedidores. O multimedidor no endereço 21 não está montado lá, mas ele tem a previsão para esse medidor, então esse endereço já está dedicado para ele, ok? E esses dados, né, que estão sendo obtidos nessa primeira parte do tutorial está sendo apenas indicado na tela, né, na porta serial, o monitor. Na segunda parte nós vamos implementar um servidor web, né, utilizando um banco de dados MySQL, e os dados vão ser salvos neste servidor para posterior análise, até mesmo montar gráficos e tomar algumas decisões, né, se for o caso para uma aplicação de gerência de energia elétrica, por exemplo, né, porque esses dados de energia elétrica são importantes para não onerar a conta de energia, né. No caso aqui, nós vamos ler fator de potência, nós vamos ler a demanda aparente, a demanda ativa, que são parâmetros. Por exemplo, a demanda, uma empresa ela contrata um valor de demanda, por exemplo, 600 kW hora mês. Se a empresa ultrapassar este valor de demanda que ela contratou da concessionária, ela paga multa. Então a gente tem que ficar de olho nessa demanda, né? Tem que monitorar. O fator de potência também é um item que gera multa na conta de energia. Aqui em Minas Gerais, eu acredito, não sei se no Brasil inteiro, mas aqui em Minas Gerais, né, a concessionária é a CEMIG e ela estipula um fator de potência de no mínimo 0,92. Então, se a gente permanecer com o fator de potência abaixo deste valor, ela vai gerar uma multa na conta de energia, porque o fator de potência abaixo de 0,92 já começa a ficar muito reativo, né? Quando temos cargas, por exemplo, motores industriais, transformadores, fornos de indução. Então, quando a carga começa a ficar muito reativa e a gente não corrige essa carga reativa aplicando capacitores, nós estamos utilizando a rede da concessionária de forma incorreta. Então, a energia aparente, a energia reativa, né, na verdade, ela está sobrecarregando a rede elétrica da concessionária sem realmente estar transformando toda aquela energia, toda aquela potência em trabalho, né, que é o dado que nós temos na potência ativa. Ok? Então, esse sistema, como um todo, ele tem grandes apelos, né, para a indústria, principalmente para monitoramento de energia. Ok? Então, esse é o código. Ele
nós vamos aqui explicar, né, o conector, na verdade o conector não, o módulo MAX 485, ele tem 4 pinos, né, de 2 pinos de controle e 2 pinos de dados, ok? Nós podemos ver aqui uma imagem deste módulo, que é esse módulo exatamente que nós estamos utilizando nessa aplicação. Alimentamos ele com mais 5 GND. A porta B nós colocamos no data menos, nós ligamos no data menos, né, utilizando um cabo próprio para comunicação serial em ambientes industriais, né, um cabo que tenha malha, que tenha um shield, de preferência que seja trançado. Então o B a gente conecta no data menos e o A a gente conecta no data mais dos multimedidores, ok? O RO a gente conecta no RX do Arduino e o DI nós conectamos no TX no Arduino. E o pino RE e DE são os pinos de controle. O RE nós conectamos no D22 e o DE a gente conecta no D23 do Arduino Mega, ok? Então no algoritmo nós declaramos essas duas variáveis, né? O MAX 485DE no pino 21 e o RE negado no pino 22, ok? Aqui instanciamos a biblioteca Modbus, declaramos uma variável e declaramos um vetor para armazenar o endereço de cada módulo. Dessa forma a gente faz uma varredura utilizando um laço for, por exemplo, e nós vamos lendo medidores individualmente, um de cada vez, em um ciclo só, utilizando um laço. Ok? Então aqui é o endereço dos medidores, aqui são os endereços dos registradores ao qual nos interessa. São muitos registradores, né? Se a gente observar aqui no mapa de registradores obtido na Cron, né? Para o protocolo Modbus da família Multicam, que são esses medidores que nós estamos utilizando. Então nós temos aqui o endereço 0, por exemplo, ele apresenta o número de série do registrador, o endereço 2, a tensão trifásica e assim por diante. Ok? São todos esses endereços que o multimedidor possui para essa função, tá? Read Input Register, que é a função 04 do protocolo Modbus, ok? Então aqui nós declaramos as funções, o endereço da memória, né, do que nós queremos observar. Declaramos um vetor com 10 posições que vai armazenar o valor, né? São quantos? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 parâmetros que nós queremos ler. Então nós vamos armazenar cada resultado de leitura de cada parâmetro no vetor resultado, ok? Esta é uma estrutura union, na verdade é um union, né? Não um structure, um union para fazer a conversão dos dados que retornam dos multimedidores, né? Se a gente observar aqui, o tipo de retorno ele é em 32 bits em ponto flutuante, ok? Então aqui a gente faz essa conversão, né? São um vetor de 4 posições para armazenar os resultados, e depois a gente só chama o rs45.valor float, o resultado já vai vir em float, ok? Float. Funções de pré-transmission e post-transmission declaráveis, né, na biblioteca, e na verdade nós temos que incluir essa biblioteca, ok? Modbus master.h. O setup declara como saída os pinos de controle, já zera o valor da porta, né? Deixa todo mundo desligado. E aqui uma observação muito importante, né? Estamos utilizando o Arduino Mega, ele tem várias portas seriais, né? Se não me engano são 4, e nós estamos utilizando a porta 2, a serial 2, como porta de comunicação para a rede RS485. Os nossos medidores estão configurados para 8N2, né? 8 bits de dados, non-stop bit, no parity, né? Nenhum bit de paridade, e 2 stop bits.
A princípio, né, nós não observamos esse detalhe, este dado, e estávamos tentando comunicar com a configuração típica do Arduino, né? Se nós não declararmos essa macro aqui, o Arduino comunica a 8N1. Então, não deu certo. Observamos isso, corrigimos e adotamos a porta serial número 2 para fazer a leitura, a comunicação com os multimedidores, ok? No last loop, olha só, nós temos um for, que ele percorre todo o vetor de posição de registro, né, de valores de endereço de cada módulo, são 6, no caso nós estamos lendo. Então nós chamamos a função leitura medidor e passamos o endereço do módulo. Após o retorno da leitura, né, nós imprimimos aguarda 30 segundos para a próxima leitura e damos um delay de 30 segundos. Ok? Como que se comporta essa função leitura medidor? Então, o retorno dela é do tipo float. Na verdade, nós nem estamos utilizando o retorno dela, ok? Nesse momento, tá? No próximo tutorial nós vamos utilizar. Mas nós iniciamos o modo de comunicação com o endereço que foi passado na chamada da função. Imprimimos lendo o dispositivo no endereço, imprimimos o endereço do dispositivo e chamamos um outro for que tem 10 incrementos, né, de 0 a 9 dá 10 incrementos, que faz a leitura de cada registrador alocado na memória registros do multimedidor, ok? Então a variável resultMain ela vai receber o valor do node.readInputRegisters do vetor, né, do vetor de endereços apontado pela variável i que está sendo incrementada aqui dentro do for. Então, por exemplo, a primeira iteração vai ser o i tem um valor de 0, ele vai ler primeiro a tensão trifásica, né, que tem o valor 0x02 do registrador contém o dado de tensão trifásica, não é isso? Aí no próximo incremento ele vai ler a corrente, depois o fator de potência, depois a potência aparente e assim sucessivamente até o contador parcial de energia, ok? Então é isso que está ocorrendo dentro desse for. A cada leitura ele já faz aqui ele apanha o dado, né, e faz o deslocamento, porque o dado ele vem de 2 em 2 bytes, ok? Então eu já armazeno na posição, cada posição, né, do vetor lá utilizado na Union, dentro da Union, o resultado de cada leitura, ok? Se for sucesso, o valor que eu estou lendo, se a minha comunicação com o dispositivo foi um sucesso, eu armazeno, né, dentro da Union. Se não foi, eu coloco um valor 0, apenas para não deixar flutuando, ok? E eu imprimo. Na verdade, eu salvo, né, cada valor já convertido em float, né, que a gente obteve lá na Union, rs485.valor float. Armazeno em cada posição do vetor, são 10 posições nesse vetor, e já imprimo na tela para o usuário poder enxergar o que está acontecendo. Ok? Então é isso, pessoal. Na sequência, eu vou mostrar a protoboard com o Arduino Mega, o módulo RS485 e o módulo Arduino para Ethernet com o INC 28J60, só que ele, nesse tutorial, ainda não está aplicável. No próximo nós vamos aplicar ele, ok? Então, na sequência eu mostro a aplicação. Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui rapidamente então, a montagem, o protótipo de funcionamento. Então aqui está o Arduino Mega,
Aqui está o módulo Max 485. Tá? Aqui está montado, no caso, já o módulo Ethernet com NC28J60. Só que nessa primeira parte do tutorial a gente não vai implementar o módulo Ethernet, ok? Aqui a gente pode ver a saída serial, tá, para a leitura dos dados. Aqui no caso ele está lendo um dos multimedidores no endereço 23. E esses são alguns dos dados de leitura, né? Nessa aplicação que está mostrando aqui na tela, já está a parte da interface com a internet, mas nessa primeira parte que eu estou mostrando, destacando, né, nesse tutorial, essa parte ainda não está implementada, mas é posterior ao nosso teste, ok? Então, o Max 485 está conectado na rede, ok? Vou mostrar para vocês dentro do painel o multimedidor montado, tá? Ele está fazendo já a leitura de algumas grandezas elétricas. A gente pode observar aqui. Então aqui está o multimedidor, tá? Ele está pegando a tensão aqui nos barramentos, a 380 volts. No caso aqui nós estamos com corrente baixa, então é capaz, não há problemas de abrir o painel, está aqui perto, ok? Se a gente apertar aqui e firmar, nós vamos obter as leituras instantâneas, né? Tensão entre as fases, corrente 35 A, ok? Bem baixinho, não tem problema. Então é isso, pessoal. Essa primeira parte do protótipo vai abordar isso, e na segunda nós vamos abordar a comunicação com a internet, ok? Um abraço e até mais.